melhor podcast da família brasileira. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo esse podcast lindo. Esqueceu, né? Esqueceu. Eu falo toda hora. Boa noite, pessoal. Eu esqueci de abaixar o volume do celular, né? Então a musiquinha estava tocando, né? Mas boa noite, tudo bem? Deus abençoe todos vocês, todos aqueles que seguem o Fala Papai, todos aqueles que têm o carinho com o Fala Papai. Já vou dar o recado de uma vez. Na sexta-feira, vamos ser recebidos lá no Colégio Santa Doroteia. Agradecer também os alunos da Escola Decisão, aqui no bairro Santa Branca, que doou para nós 87 ovos de Páscoa, né, chocolates. O Santa Doroteia também doou. E agradecer também aqueles também que doaram para nós semana passada, também todos os ovos, as caixas de bombom, para a gente fazer uma ação maravilhosa. As crianças ficaram muito felizes. E agradecer o pessoal do GEPAR 15, que esteve conosco na Páscoa, e agradecer o GEPAR 15 também, que esteve conosco agora no domingo, né? O Soldado Santos, o Sargento Estevão, e também o Cabo, o Valentim é o soldado mais bonito do batalhão, segundo as mulheres. Então, então eles estavam conosco lá, e agradecer o Tenente Reginaldo e agradecer todas as equipes do GEPAR, porque todas as guarnições do GEPAR 15, eles fazem trabalho com Fala Papai. Então, a gente está tendo a oportunidade de estar com cada evento que o Fala Papai faz, nós estamos com uma guarnição diferente. Então, mas o Sargento Estevão já foi a segunda, e o Santos, e o Cabo Santos, foi o segundo evento. E nós tivemos a companhia do Cássio nesse último agora, lá na Mãe dos Pobres. O Cássio estava conosco. Depois eu vou falar, Cássio, você vai ver quem está aqui, tá bom? E quero também, gente, agradecer aqui em nome da Nação Atleticana a todos os cruzeirenses que compareceram lá no salão de festa, 61 mil. Então nós temos que agradecer a todos vocês que fizeram acontecer lá, assistiram uma aula de futebol, e nós podemos comemorar lá no salão de festa, né? O Galo comemora título, não vitória. Então, muito obrigado aí. E quero mandar um recado para todos os meus amigos cruzeirenses. Todos, amo vocês de paixão. Atende meu telefone. Manda o WhatsApp. Sumiram, gente. Eu estou aqui pedindo para vocês. E hoje é aniversário do meu padrinho também, Zé Maria. Para Zé Maria, parabéns, Deus abençoe para o senhor. E eu quero, assim, de antemão, falar para o senhor que é isso mesmo. A Série B te espera, né? É isso. Pronto. Aí. Quando tá valendo, tá valendo. E dizer que minha nutricionista está na live, né? Tem que ver quanto que ela vai poder marcar a nossa redução de barriga dele. Apresenta a convidada, não deixa eu falar bobagem. Apresenta hoje. Não, pode falar agora. Gente, hoje estamos aqui para falar de saúde mental. Entendeu? Os cruzeirenses estão precisando desse podcast de hoje. Estamos aqui com a Iris! Olá, boa noite! Já fizemos várias consultas com ela aqui antes de começar o Fala Papai. Verdade. E eu quero dizer para vocês que a Iris é esposa de um amigo meu, mas é uma profissional excelente, tem um currículo exemplar e tem muita sabedoria para passar para nós. Hoje eu tava com o maridão dela, tá? Fica gritando zero. Eu acho. Peraí. Voltamos. No mesmo? Gente, nós voltamos, então eu vou repetir a pergunta que a gente tinha travado. Voltou de novo, Pio? Voltou. E dizer para vocês, perguntar para a Iris, o que é a psicanálise, explicar para nós. Sim. Eu tenho dúvida, né? E assim, e a neuro... Depois eu falo, tá, gente? Bem, na verdade, quando uma pessoa faz o curso de psicologia, dentro da psicologia você tem várias vertentes. Então, a pessoa pode ser um psicólogo que trabalha com terapia comportamental, pode ser um psicólogo que trabalha com outras terapias, inclusive psicanálise. Entendi. Mas a psicanálise, ela é regulamentada pelo Ministério do Trabalho, e uma pessoa com uma formação acadêmica que não seja necessariamente psicologia, então eu não tenho a formação de graduação de psicologia.
Mas eu pude fazer um curso de psicanálise, ser pós-graduada em psicanálise para exercer a psicanálise. Entendi. Então, um psicanalista, ele não necessariamente ele é um psicólogo. Você tem psicólogos que podem usar a psicanálise, mas eu posso ter um profissional que não começou pela psicologia, mas que fez a psicanálise e atua como psicanalista. No meu caso, eu me apresento como neuropsicanalista, porque na minha trajetória, eu comecei a investir no conhecimento das neurociências. Então, eu agrego essa questão das neurociências com a psicanálise. Aí, por isso, da neuropsicanálise. Você perguntou antes, né, antes da gente travar em relação a como é que veio essa história. Na verdade, a minha primeira formação, e até hoje eu exerço, eu sou educadora. Hoje eu estou já há 5 anos na gestão educacional, mas eu sou educadora. Conhecer o corpo humano sempre foi o que eu mais gostei. Sempre ciência e biologia era a matéria que eu mais gostava. Então, eu fiz ciências biológicas e fui ensinar adolescentes, adultos, porque eu comecei numa escola à noite. Então, à noite eu dava aula para EJA. Então, eu tinha adultos, tinha adolescentes e tudo mais. Mas eu sempre tive esse olhar para o outro. Então, se eu chegasse em sala e você fosse meu aluno, pelo seu olhar eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Então, eu sempre passei para mais do que a biologia. E foi esse caminhar. Tive o convite de começar a ministrar aulas para psicanálise. Aulas que tivessem a ver com a biologia. Então, ensinar como o cérebro funciona, ensinar como os remédios funcionam dentro do cérebro. E aí eu tive interesse pelo curso, fui me desenvolvendo dentro da psicanálise, formando, né? Eu tive ali o privilégio de receber o doutor honoris causa em medicina psicossomática, né? Então, no braço, que fala o seguinte: as emoções podem adoecer o corpo, né? E hoje a medicina fala disso, que existem doenças físicas que a pessoa sente dor no corpo, mas que nasceram nas suas emoções. E aí eu acho que a grande virada para eu investir mais e falar mais sobre isso foi o meu próprio problema, vamos dizer assim. Hoje eu tenho 43 anos e eu falo que eu tive a crise dos 40, né? Com 40 anos, eu comecei a fazer perguntas a meu respeito, a minha história, que eu não tinha resposta. E então, assim, apesar de já ter um tempo que eu ministrava a aula da psicanálise, é como se eu não aplicasse aquilo para mim mesma, no meu processo. Nossa. Então, quando eu comecei a fazer esse processo de autoconhecimento, de se compreender, entender as minhas emoções, entender por que eu penso e sinto como eu sinto, falei, gente, se fez sentido para mim, pode fazer sentido para o outro. Eu fui estudar mais. E aí que eu comecei a ensinar. O ensinar eu já fazia, que já era a minha profissão, né? E aí eu comecei a ensinar sobre as emoções. Ensinar como que nós somos construídos. Hoje eu acredito que nossa identidade está muito agregada às nossas emoções, aos nossos registros emocionais. Então, quando uma pessoa compreende as suas emoções, é muito mais fácil dela compreender quem ela é. Então, como isso fez sentido para mim, eu passei a investir nisso para ensinar para o outro. Eu acredito muito nisso que eu ensino. Nossa! Que lindo! Eu acho tão importante sobre o corpo da gente. Eu tenho psoríase. E a gente não sabia o que era, assim. Eu tenho vários lugares do corpo psoríase, mas eu tenho no dedo da mão. E aí minha mão ficava assim, carne viva, minha mãe não sabia o que era, foi um monte de médico e falou, não, isso é emocional. É um problema emocional. Tipo, quando eu tô muito ansiosa, eu tenho, aí sangra meu dedo, fica todo sangrando, fica horrível. Mas é tudo totalmente emocional. Então é muito importante a gente realmente conhecer as nossas emoções para saber controlar isso, né? Sim, para saber gerenciar. Você começar a entender quais são os gatilhos, quais são os momentos que você pode ir para esse episódio de crise. Quais são as situações que acontecem que podem me levar a uma crise de ansiedade. Você se conhecendo, você começa a ler esses gatilhos. Sim. No meu caso, por exemplo, um autoperfeccionismo, uma autocobrança, minha régua particular é altíssima, né? Então, eu me cobro muito. Isso se transformou num transtorno de comer compulsivo. Então, eu vou para 3 anos que eu faço reeducação alimentar. E as pessoas perguntam assim, você faz dieta? Não. Eu expliquei isso para a nutricionista. Eu falei assim, o meu problema está aqui. Então, eu preciso trabalhar e entender quais são essas emoções que eu tento esconder com o comer compulsivo. E aí ela vem me acompanhando já, agora em junho a gente faz 3 anos de acompanhamento.
E eu falei com ela, eu não quero... Você vai ter balança, por exemplo. Era uma coisa que para mim era uma trava. Falei, eu não vou conseguir seguir o que você está me orientando se a balança fosse nossa régua. Falei, não tem problema, eu te meço toda. A gente usa outras medidas, outras ferramentas para você para funcionar. Então, assim, às vezes a pessoa não imagina o que aconteceu lá atrás. Hoje, eu já imagino algumas coisas para que fosse, por exemplo, a comida, esse quentinho no coração de quando as emoções estão muito, né? Muito bagunçadas. Então, a gente precisa, sim, se conhecer para entender como que a gente pode se regular. Nossa, então, Olivia, eu quero fazer uma reeducação. Minha nutricionista está na live. Ela já mandou aqui, já gostei dessa convidada. Eu vou falar quanto tempo que estou esperando a consulta sua, tá? Ela jogar café em mim, ela joga. Agora, ela me joga café, você acredita? Mas tudo bem. Gente. Não, eu vou falar ao vivo, que ela vai vir aqui mês que vem. Aí nós vamos lavar a roupa suja ao vivo. Tá. Tem pedido aqui, tá? Que pedido? Tem pergunta aqui. Cadê? Lê? Porque a palavra tá... Eu tô precisando de... gente, o oftalmologista que quiser me ajudar aí, tá? Ele é todo míope. Ele é todo... Aqui, ó. É o Lucas, grande Lucas. O Lucas é que leva a Monique pra escola, tá? Todos os dias e também, quando a gente precisa, leva a nossa família também. Então, depois nós vamos deixar no telefone dele. Quem precisar aí é de confiança, tá bom? Tá aqui, ó. Eu não tô com... a respeito da lomotrigina no cérebro. O que é isso? Eu não tenho conhecimento dessa substância no cérebro. Também nem sei o que é, tá, gente? Não sei. É importante a gente lembrar que alguns conhecimentos, eles são muito específicos da medicina, da neurologia, da psiquiatria, que muitas vezes a gente não aprofunda por conta disso. Entendi. A minha mãe falou que toda vez que a MP fica ansiosa, eu falo pra ela ter calma, senão a psoríase aparece. E é real, gente, aparece. É horrível. Então se tratem pra vocês não terem isso. Porque é horrível, fica horroroso. E tem vários lugares do corpo que a gente fica manchado. Sim. Né? O meu foi na mão, mas tem gente que dá até na cabeça. Sim. É muito sério. E eu queria saber... Como que começa a psicanálise? Tipo assim, se é criança, você já pode levar seu filho pra começar? Como é que... O psicanalista, ele pode atender qualquer faixa etária. Então, se você tem psicanalista, normalmente, que se ele atende criança, ele acaba sendo muito específico para criança. Porque até o ambiente, seja psicanalista, seja psicólogo, até um ambiente de consultório que pensa na criança, ele tem que ser mais lúdico, ter outras ferramentas para fazer com que a criança consiga expressar. Se para nós, adultos, é difícil expressar o que a gente está sentindo, imagina para criança. Ela, muitas vezes, ela não sabe nem identificar e colocar em palavras o que ela está sentindo. Então, normalmente, quem trabalha com criança, ele costuma usar outros métodos, desenhos, jogos, tudo mais. Psicanalista pode atender criança. Pode atender adolescentes, quanto pode atender adultos. É igual um psicólogo. Em termos do atendimento, é como se fosse uma consulta de terapia mesmo. A diferença vai ser a linha que ele vai utilizar e a formação desse profissional. É muito importante a pessoa, quando procurar um profissional, procurar saber do seu histórico, né? Da sua experiência. Porque, infelizmente, a gente sabe que em todas as profissões, você tem profissionais e profissionais. E profissionais, né? Nossa, e como? E uma das coisas que é um pré-requisito para a pessoa ser um psicanalista, que eu acho muito interessante, é que a pessoa precisa passar pelo seu processo de análise. Então, o tripé da psicanálise passa pela pessoa passar pela sua própria análise. Por quê, Paulo? Vamos pensar assim, como que eu vou entender como que é um processo complexo, como que é difícil você fazer uma terapia, você é meu paciente, e eu preciso, e você me fala que é muito difícil, que para você é difícil se abrir, difícil falar. Como que eu vou realmente entender isso se eu nunca passei por esse processo? Ah, tá. Então, na formação do psicanalista, ele precisa ter uma carga horária, que aí cada instituição, a lei flexibiliza para cada instituição determinar quantas horas, mas ele obrigatoriamente precisa passar por esse processo. Então, eu preciso sentir, literalmente, o processo para eu ter essa empatia, essa compaixão com o meu paciente. Olha só. E entender que cada um é cada um. Às vezes, eu vou atender 2 adolescentes com uma história muito parecida, mas que eles estão vivendo e sentindo emocionalmente aquela história de forma completamente diferente. E tá tudo bem. A minha história é diferente da sua, que é diferente da sua. E a gente sente diferente. Mesmo a mesma experiência, né? E hoje, Isa, eu e Maria Paula, a gente
nós, lá em casa, assim, nós conversamos muito, né? E até essa relação de pai e filhos e tal, que hoje é muito complicado. Sim. Porque a gente estava até falando assim, porque, por exemplo, o mesmo jeito que eu e minha esposa, é com as nossas filhas, o diálogo, a conversa, e a gente é muito aberto, há famílias que não têm isso. Então a pergunta é, se você sente isso também ali no âmbito escolar, até é o que você mais atua também, sim, essa diferença, porque tem pai hoje, eu queria até que a gente, até de pai para mãe, mãe para pai e para filho, né? Porque eu vejo que os pais hoje, eles estão vivendo uma realidade que os filhos não estão tendo, dá o celular, mas eu digo a liberdade do filho ter uma amizade, do filho poder sentir. A gente está com muito relato, não fala papai, mas não é pouco, não. É de pais que não estão deixando os adolescentes ser adolescente. Ah, mas porque o celular vai te ensinar. Então, assim, como que é isso, né? Eu acredito no ambiente escolar, você deve sentir muito isso lá, né? Sim. E nós, como pais também, conhecendo a história sua do Cássio, eu sei que a educação dos seus filhos é uma educação muito no diálogo. Então, como é que passa isso para as pessoas também? O que me causa mais tristeza é quando eu recebo na minha sala hoje, né, como vice-diretora, um adolescente, principalmente meninas, né, por eu ser mulher, elas se sentem mais confortáveis de conversar comigo e às vezes me contam coisas da sua intimidade ou das suas dores e eu pergunto assim, mas você já conversou com a sua mãe? E eu ouvi assim, mas eu não confio na minha mãe. Nossa, não. Mãe! E não é uma, não são duas. Sim. Então, essa questão do diálogo, do relacionamento, e ele não começa na adolescência, ele é construído na infância. É muito difícil um adolescente que não teve na infância essa relação de confiança, de diálogo em família, construir na adolescência. Não vou dizer que é impossível, né? Porque eu não conheço todas as pessoas do mundo, mas eu acho muito difícil, porque é uma construção de confiar, de saber que ali sou pai, sou mãe, mas eu também posso ser seu amigo, no sentido que eu acho que essa geração de pais às vezes perde a medida, no sentido que eu posso ser seu amigo, mas eu não deixei de ser autoridade sobre você, de colocar os seus limites. E uma coisa não substitui a outra, né? E quando você tem, né? Eu tenho um filho de 18 anos e um de 13. Então, quando meu filho de 18 anos chega e conversa coisas dele comigo, eu fico muito feliz saber que ele confia em mim. E eu sempre ensinei isso para ele, a questão da relação de confiança. Então, assim, hoje, as famílias, igual você trouxe do celular, terceiriza para a escola, terceiriza para o influencer, e eu não quero ter essa relação, essa conversa. Nós já atendemos famílias pedindo que nós, enquanto escola, chamássemos o adolescente, por exemplo, para que fôssemos intermediário de uma conversa entre pais e filhos ali no ambiente escolar. Nossa. Então, eu não estou falando eu tô falando coisa que eu já vi acontecer, que eu já precisei intervir. Sim. Já aconteceu situações de adolescentes que você vê que está precisando de uma ajuda profissional. Ali, eu não estou como psicanalista, mas acaba que você não separa, dentro de mim eu não separo, meu olhar fica mais apurado. Mas de precisar chamar a família e dizer assim, o seu filho, a sua filha precisa de uma ajuda profissional, porque o adolescente já verbalizou em casa, já pediu, e os pais, por N questões, dizem que não, que é bobagem, é frescura de adolescente. Na nossa época, né, Paulo? Às vezes algumas coisas a gente ouvia assim. Ah, bobeira, não tem nenhum boleto pra pagar? Isso a gente escutava muito. Vai caminhar, carregar um caminhão, um carrinho de massa. É isso. E você vai ver como é que seu problema passa. Melhora, né? Melhora. Na nossa época, nós ouvíamos muito isso. Isso mesmo. Só que nós tínhamos um outro amparo, né? Nós tínhamos as nossas amizades, nós tínhamos um relacionamento. Eu sei que muitas pessoas da nossa geração não tinham uma relação de diálogo, como você construiu na sua casa, como que eu e o Cássio construímos na nossa. Tinha um tabu, né? Tinha um tabu. É como se os pais tivessem em um patamar e os filhos em outro, e essa relação não pudesse acontecer. Sim, sim. Eu tive o privilégio que minha mãe sempre teve o diálogo comigo, mas assim, hoje eu me assusto, porque se nós temos tanto acesso ao conhecimento, tanto acesso a informações, deveríamos ter uma geração muito mais de interação,
dentro de casa. E nós não temos. E isso, Paulo, eu posso te garantir, isso afeta esse adulto. Essa criança, um dia ela vai crescer. Eu vejo crianças de 9, 10 anos, 11 anos, Maria Paula falou de ansiedade, com crises de ansiedade. Coisas que você veria num adulto, ou talvez um adolescente, mas você vê crianças de 9, 10 anos com crise de ansiedade, nervosas, roendo a unha até quase comer o dedinho. Sim. Né? Ansiosas demais. Então, assim, o desamparo emocional, o que eu vejo, eu acho que é isso, um desamparo emocional. Eu não tenho referência. Porque você vai... Eu tô falando com a Iris aqui porque eu conheço o esposo dela, sei que eles são muito família, né? Mas a importância tá aí. Sim. Porque você olha por exemplo, os meninos olham para você e o Cássio, uma relação sadia, madura, onde tem muito amor, tem muita conversa. Aí você olha para uma família que tem celular no meio, o marido e a mulher não conversam, às vezes até tá dentro de casa, igual eu escutei relatos de adolescentes, que o pai e a mãe, entre eles, conversam pelo WhatsApp dentro de casa. Aí já tá errado, porque se você não tem... Olha de que ponto nós chegamos. E é muito preocupante. Sim. O Fala Papai, hoje ele faz alguns trabalhos em escolas, onde que a Maria Paula escuta os jovens, os adolescentes, eu escuto os jovens também, e é até muito triste a pessoa falar com a gente, igual fala com você lá, você tinha que ir lá em casa conversar com meu pai, com a minha mãe, eu queria que meu pai fosse você e tal. Até um dia eu falei com o pai, cara, o que seu filho falou comigo é que você dá o celular para ele, você tem tempo para ficar num grupo de WhatsApp, conversando e mandando um tanto de coisa, mas você não tem 5 minutos para ele falar que ele fez um gol no futebol, falar com o time dele, né? Então, a gente lá em casa, a gente sempre quis privar assim, levar assim, vamos conversar, não perder a autoridade de pai, mas, poxa, se ela é porque ela é mulher, nós andamos em skate, elas vão, que gosta de, agora, nós temos a nossa casa lá, fazer um merchan para a MRV, que nós não precisamos pagar aluguel mais, então a gente tem nossa, né, nós vamos ver os jogos do Galo, nós vamos conversar, nós vamos divertir. E o que é melhor, às vezes, você sentar num lugar, num restaurante, às vezes, comer uma pizza, um hambúrguer, e dialogar com a família, não tem coisa melhor. Então, os pais estão perdendo isso, Estão né? perdendo. E não é quantidade, é tempo de qualidade. Sim. Então, às vezes, a sua rotina de pais, eu vou falar para os pais, se a sua rotina é pais e mães, sua rotina Pega a visão. muito apertada, não tem problema. Faz combinados. A noite da família... Aí, naquela noite, é celular mesmo, em outro cômodo. E aí, o que vamos fazer? Nós vamos jogar o jogo de tabuleiro? Nós vamos ver um filme? Às vezes, você tá muito cansado, então vamos ver o filme junto. Mas todos os dias, quando eu pergunto como foi o seu dia, mas que eu olhe para você e pergunte como foi o seu dia. E espere a resposta. Então, não é quantidade, é tempo de qualidade. É interessante porque o nosso cérebro, ele sabe reconhecer quando o interesse do outro em nós é genuíno. Olha. Então, quando eu te pergunto assim, e como é que foi seu dia? E aí você começa a me contar e eu, tá legal. Não sei o quê. Você já percebeu que tá entrando aqui e saindo aqui. Então, o nosso cérebro... E a criança vai perceber isso. Com o tempo, a criança desiste, Paulo. Ela vai uma vez, tenta chamar a atenção do pai ou da mãe. Vai outra vez, tenta chamar a atenção do pai ou da mãe. Vai outra... E nunca, sempre é pra depois, ela vai desistindo. Ela desiste. E aí, depois, às vezes, os pais perguntam assim, mas em que momento eu perdi? Em que momento eu perdi esse filho? E eles, às vezes, vão perceber só lá na adolescência. Em que momento eu perdi? Nossa. Eu perdi quando ele tinha lá 5 aninhos, 2 aninhos, queria dar um abraço, queria dar um beijo, falar que eu te amo. Cada pessoa tem um jeito de expressar afetividade. Eu sou muito do toque. A pandemia, para mim, foi uma tortura, porque eu sou muito do abraço, e abraço de urso. Quantas vezes eu ouvi de alunas dizendo assim, o único abraço sincero que eu recebo no dia é o da senhora. Meu Nossa. Jesus. Meu pai. E aí eu conto pra elas, eu falei assim, sabe por que eu sou assim? Minha mãe disse que leu em algum lugar, quando eu era adolescente, que nós tínhamos que ganhar 20 abraços por dia para ser feliz. Então, o que eu e minha mãe fazíamos? Nós nos dávamos 20 abraços. E ela dizia assim, se ninguém abraçar a gente, eles vão ficar tristes, nós vamos ficar felizes. Então, foi o jeito dela de criar uma marca emocional em mim. Olha. E eu ser da afetividade.
E quantas vezes já aconteceu de aluno falar, igual você falou, o rapaz falou que queria que você fosse o pai, ou que o pai fosse como você, eu já ouvi. Queria que a senhora fosse minha mãe, ou que minha mãe fosse como a senhora. Aí eu ainda falo assim, é porque você não é meu filho, que você não sabe como é que Aí, às vezes, eram colegas do meu filho e eu falava, fala com eles, filho. Fala com ela, se é fácil assim. Aí ela é brava. Mas o que acontece? A pessoa não estava nem importando de ser brava, porque elas queriam afeto. Então, às vezes... E a gente precisa de afeto. A gente quer ser amado. E não de boca para fora, mas ser amado mesmo, sentir. Então, assim, o momento que você sai com as suas filhas para elas andarem de skate, você não precisa falar, eu te amo ali. Elas sentem que você as ama, porque você tá ali com ela. Então, o amor, para mim, é ação. Se você tem um discurso de afetividade, um discurso de amor, mas as suas ações não dizem isso, a criança, o adolescente, o adulto, ele vai ler as ações. Então, muitas vezes, nas famílias, os filhos falam assim, eu queria o meu pai da rua, porque para os outros ele é maravilhoso. Já escutei. Mas aqui dentro de casa é que eu sei como é que é. Porque o discurso é muito bonito, mas as ações não são. Sim. Né? Meu pai fala isso mesmo. E é triste quando você vê a pessoa falar, um adolescente falar que o pai na rua trata todo mundo bem. Sim. Aí dentro de casa... Não olha um na cara do outro. Não olha um na cara do outro. É igual eu falo assim, quando a gente vai na igreja, a gente vai lá na igreja, tal, toca e tal. Aí quando a gente chega em casa, parece que não é a pessoa que saiu de lá isso. E volta. E a gente tem que... E eu vejo que as pessoas também percebem isso, né? Percebem. Mas, normalmente, o que eu falo? Nós criamos máscaras sociais, né? É uma forma do ser humano sobreviver. Mas quando a gente chega dentro de casa, estamos perto daqueles que a gente fala que a gente ama mais, é que a gente não precisa de nenhuma máscara, normalmente. E é aí que a gente tem que ficar muito atento. Quem nós somos com aqueles que a gente não tem um compromisso de parecer bom. Não tem um compromisso de preocupar com a opinião dele. Verdade. E é engraçado que a gente fala quando a gente quer salvar o mundo, né? Primeiro vai lá e cuide de sua família, né? Sim. E que deveria a gente hoje tá sendo muito o inverso, né? Você quer fazer as coisas, mas esquecer do principal, do que é a família, né? Sim. E ainda que as pessoas ainda acham que a gente criar os filhos dentro da igreja, dentro dos princípios e tudo, ainda que as pessoas ainda acham isso estranho, ainda criticam, né? Mas se você quer dar o amor, dá primeiro dentro da sua casa, educa, ensina sua filha também o caminho da fé, Sim. né? E isso aí não é depois de que já está grande, que depois de grande já tomou um outro rumo, né? Tem muitos adolescentes que falam com a gente também, que queriam que o pai e a mãe xingassem ele, chamasse atenção, colocasse de castigo, porque tem hora que os filhos não gostam de ficar de castigo, né? Mas é necessário. Sim. E às vezes não tem. Sim, e mostra que se importa. Às vezes a criança faz uma coisa pra chamar atenção na escola, pro pai e a mãe ir lá pra mostrar que tá se importando, né? Eu já tive alunos que ele foi chamado, os pais foram chamados por questões disciplinares, e quando o aluno percebeu que a mãe estava na escola, o olho dele brilhou. Tipo assim, ela está aqui por mim. Ela veio por... Não interessa se a motivação não era a socialmente esperada, mas ela veio por mim. Nossa. Então, às vezes, os nossos filhos gritam por uma atenção e que a gente acha que é uma coisa grande. Às vezes a gente mergulha em tantas coisas, achando que eles querem coisas materiais. Mas enquanto ser humano em desenvolvimento, a gente precisa de relacionar. A gente precisa de afetividade, de valores, de referência. Verdade. Você sabe que teve um dia que a gente foi fazer uma palestra, eu não posso falar o nome da escola, mas para preservar. E a gente conversando com a diretora, a gente foi falar sobre o Cleito foi falar sobre pedofilia. Aí, sabe como que com os pais, nesse dia os alunos até estranhou. Sabe como que levou os pais lá? Que a gente falou que o conselho tutelar ia estar lá. Pareceu o pai que tinha 1 ano que não ia na escola, sabe? Aí foi saber a história do filho. Eu fico, gente, como é que pode? Você tem que ameaçar, falar que vai estar um conselho tutelar para você na escola saber como o seu filho está. Isso. E eu estava numa reunião de semana agora resolvendo um problema da minha filha na escola. A mãe falou, mas eu não dou conta do meu filho.
Eu falei, então tá errado, né, senhora? Porque a senhora não tá dando conta do seu filho. Sim. Só tá Acho falando que a escola educa. que vai dar conta do seu filho. Eu falei, aonde que se perdeu aí? Sim. Ela, não, mas é porque ele... Eu falei, não, é porque ele tá faltando carinho. Porque, olha só, até o menino falou pra minha filha assim, nossa, eu tenho maior medo do seu pai. Nossa, seu pai vem aqui. Eu falei, não tem que ter medo não, mas o que falta é o diálogo. Se a mãe fala pra mim que não dá conta do filho, que ela gerou, que Sim. o pai gerou, você acha que a escola, o mundo vai fazer o quê com ele, né? Sim. Claro que a gente tem que ter afetividade, mas a gente tem que ter a questão de mostrar o limite. E mostrar, e vai ter hora que vai ser não, porque não, sim, e acabou. Eu sou a mãe e é não. Às vezes, meu filho, quando era pequeno, ficava falando, porque não é repota. Quando ele era pequenininho. Aí eu falei, é resposta sim, porque eu tô falando que é não e eu não consigo te explicar agora porque é não, porque você é muito pequeno. É não, acabou. E depois ia crescendo, eu ia explicando. Mas toda vez eu falo com ele faz cara. Fala assim, você vem, que agora você não fala mais que não, porque não, é repota. Mas isso é engraçado, porque na escola, quando eu tinha quantos anos? 8, sei lá. Tinha uma menina que ela me batia. A menina sentava o cacete, você lembra, né? Nossa, Quase que eu falei o nome, não vou falar. Não vai falar, não, senão vai processar a gente. Aí não ela tem me dia também, não. me batia. E meu pai sempre foi muito presente na escola. Ele ia em tudo, festa, tudo. E meu pai e minha mãe. Aí teve um dia que ela foi e me arranhou, que saiu sangue assim. Aí minha mãe tá assim, que isso? Minha mãe entrou em desespero. Quando foi ver, aí a diretora falou, ela tá fazendo isso porque o pai dela tá preso e nunca, tipo assim, quando ele sai, ele nem olha na cara dela. Aí ela falou, ela faz isso pra chamar atenção pro pai ir. Aí um dia meu pai foi e falou com o pai dela, né, pai? Eu tô lendo as mensagens aqui, mas às vezes Então, para fazer pergunta para isso, tem pergunta no chat. Mas eu conversei com ele, porque ele tava batendo, aí ela tinha, primeiro que ela tinha inveja, não é com uma inveja, mas ela tinha, assim, como eu sempre busquei Sim. as meninas na escola, então eu buscava, a Carol levava e eu buscava. Aquilo já era diferente, que aquela menina ia embora sozinha. Os irmãos tratavam ela como... Aí, o que ela fazia? A única forma dela brigar com a Maria Paula, ofender ela, era batendo nela. Então, Era a forma que ela estava expressando. Era violência. Nossa, mas ela expressava muito, Gente, né? expressava. Porque assim, nu. Aí até um dia que ela bateu a cabeça da Maria Paula na grade, eu fui lá e falei com a professora, Ela com a fez diretora. assim com a minha cabeça. Aí eu falei, eu vou resolver com o pai dela. Aí todo mundo falou, não, eu vou conversar com ele. Aí eu falei com ele, falei assim, é a última vez que ela bate na minha filha. Você tem que conversar com ela tá batendo nela, bateu a cabeça dela. E outra coisa, ela fala na escola que por você estava preso, que você vai vir atrás de mim. Eu falei, mas não tem problema não, eu tô aqui, onde você mora, você pode ir atrás de mim o que você quiser. Mas ensina a sua filha a não ser igual você. Porque aí depois, o que aconteceu? O pai pôs fogo na casa. Não foi por causa que eu reclamei, não, tá, gente? Sim. Aquela, fechou essa história. Fecha essa história. Agora abre, vão abrir outra. Mas por que isso? Olha só pra você ver. Ela estava reproduzindo na Maria Paula todo o tipo de violência que ela estava sofrendo na casa dela. Então, o pai dela, depois de um tempo, colocou fogo na casa. E aí era a forma dela... Ela não tinha nada contra a sua pessoa. Mas você representava, talvez, um ideal que ela queria. Que o pai buscasse, que ela tivesse esse afeto. Sim. E era a forma dela extravasar aquela emoção que ela tinha. Aquele, né, desejo de ter o que você tinha. Às vezes não era nem contra a sua pessoa, mas era contra o que você representava que ela não tinha. Nossa, mas assim... Mas eu sei, eu entendo. Meu Deus, até a professora virou pra mim, bate nela. Eu falava, eu não tenho coragem de bater nela. Eu tenho medo. Eu vou pôr você no Gente, eu era karatê. uma guinha, assim, você acha? Você imagina eu mandar Meu bater? pai me botou no karatê pra bater. Vai aprender a brigar. Eu não batia nela. Eu não estimulo violência, não, tá? Ó, tem pergunta aqui, tem 2 perguntas, mas eu acho que a Iris já respondeu. A Lívia, a nossa nutricionista, tá gastando hoje, hein, Lívia? Vamos ver, né? Vou comer picanha esse final de semana. Mentira. O Cássio foi franco que fez quiabo domingo, né? Fez. De água na boca, né? Ela tá aqui, ó. Qual a diferença dos atendimentos? Mas eu acho que ela já falou. Da psicanálise para o atendimento de psicólogo.
Acho que você já... Sim, é a questão das ferramentas que são utilizadas. A psicologia ela tem linhas diferentes, que uma das linhas pode ser a da psicanálise, e o psicanalista só tem essa linha, da psicanálise. E não usa tantas ferramentas quanto a psicologia usa. E agora tem do... Ó, mandar um abraço do Gabrielzinho aqui, o pai dele... Ô, Rodrigo, espero que você esteja melhor. O Rodrigo tá com dengue, tá? Tá de cama, espero que tá melhor. Savinho também tá mandando um abraço aqui. O Lucas tá perguntando, Paulo... Ele não tá conseguindo Paulo, ler, gente. silêncio. Meu Deus, tá... Ô, gente, Não travou, viu, por gente? favor, O Paulo não tá conseguindo ler. o oftalmologista aí... Ele que for- O oftalmologista aí pro Paulo, por favor, viu? Alô, moçada, mas nós estamos aqui, nós somos produtor da Alô, moçada também, viu? Aqui, ó. Nossa, tá difícil aqui. Paulo, ela pede pra ela, acho que falar, né, a fase do corpo humano da criança, principalmente do sexo oposto. Como recorrer às respostas? Então tá, acho que ele tá falando aqui porque as crianças, numa determinada frase, começam a fazer perguntas sobre o corpo humano. Sim. E o homem querer saber dele e da mulher. Então, ele está perguntando aqui como vai recorrer essas respostas. Ah, sim. A gente tem que tomar bastante cuidado para saber exatamente o que a criança quer saber. Porque a gente tem essa dificuldade porque a gente ouve a pergunta da criança com a nossa cabeça de adulto. Então, às vezes, uma criança... Verdade, aí põe maldade na É, pergunta, exatamente. Então, às vezes, a criança está Verdade. perguntando uma coisa simples e a gente pergunte um pouco mais. O que acontece? O que o Freud explicava em relação ao Freud, o pai da psicanálise? Na fase de desenvolvimento, e a gente percebe isso quando a gente acompanha uma criança, ela vai começando a descobrir primeiro o próprio corpo, depois ela vai descobrindo que ela parece com a mãe ou com o pai em termos físicos e o que ela tem diferente. Então, quando, por exemplo, a menina percebe que... Aí vai depender de cada casa, mas até na escolinha mesmo, principalmente pequenininho, acaba descobrindo, então, que ela não tem pênis, mas o menininho tem. Entendi. Ou vice-versa. E aí vão começar as perguntas. Por que que tem? Por que que não tem? E aí, o mais cuidadoso é você saber exatamente o que a criança quer. Porque, às vezes, uma resposta simples já a satisfaz. Então, por exemplo, às vezes uma criança de 3 anos, 4 anos vai perguntar... Um menino, por exemplo, por que ela não tem... Ô, mamãe, por que você não tem pipiu? Ele vai perguntar isso. Ah, porque eu sou menina e você é menino. Ah, tá bom. Então, às vezes, ele vai falar, tá bom. E Já não vai perguntar mais respondeu a nada. Era pergunta isso que ele dele. queria saber. Sim. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a criança está perguntando. Agora, a gente tem um agravante nessa geração, que é o excesso de informações, de imagens, que remetem à questão da sensualidade, da sexualidade, que muitas vezes, igual você trouxe antes da questão do celular, às vezes crianças muito pequenas têm acesso a isso. Sim. Então, às vezes, as Eu ia perguntas perguntar. vão se tornar muito mais problemáticas porque elas estão fora do contexto daquela criança. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E os cuidadores ficarem muito atentos, porque às vezes alguns tipos de pergunta que as crianças fazem remete ao que elas estão vendo, não é na internet, é em Dentro de casa. casa. Vendo ou sofrendo. Você acompanhando aí, igual o Cleiton faz, Nossa, as palestras meu Deus do a céu. respeito de pedofilia, muitas vezes a criança só vai compreender que aquilo que ela ouve, que ela vê, ou principalmente que fazem com ela é errado, quando ela ouve uma pessoa de fora explicando que aquilo é errado. Sim. Porque Pra ela não ela tá normal ali, porque né? ela não tem essa noção. A criança não tem, ela não nasce com essa sexualidade, com essa consciência. Então, o corpo, para ela vai... O desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento de consciência corporal é de cada idade. Então, quando uma criança sofre uma violência sexual, ela não tem compreensão exata do que está acontecendo com ela. Então, às vezes, ela precisa de alguém de fora, às vezes é uma palestra na escola que vai dizer. Então, assim, fique atento à exata pergunta para responder só o que a criança está perguntando. E se você achar que a pergunta está muito estranha, puxe mais um pouco. Mas quem te falou isso? Sim. Onde você ouviu isso? Para que você veja se... Porque não sai do nada. A criança não pergunta do nada. Não brota na cabeça dela sem ela ter nenhum estímulo. Então, ficar atento para saber se ela está sendo também a cabecinha cheia de informações, ou vendo coisa que não pode, ou sendo, às vezes, na escola, ou às vezes são os irmãos. Então, acho que é puxar o fio e conversar. Que é o que as pessoas têm dificuldade de fazer, né?
Não, é difícil. Conversar. Porque você, É o A mais criança difícil. conta tudo. Se Hoje- você der atenção, a criança conta tudo. Conta. hoje em dia tá conversando com o Google, né? É. Aí fala, não, olha lá no Google, lá, que dá um Google aí que Sim. não, é verdade. Não, Ué, o que as pessoas menos estão fazendo É hoje, conversar. nós fomos visitar um instituto esses dias e o Cleiton tá até falando lá assim que ele achou muito assim, ele foi num velório, ele falou que ele ficou observando que as pessoas só estão se encontrando no velório. Sim. Então, se o diálogo, ó, você vê, ele falou, gente, a pessoa não liga, vamos encontrar ali, vamos conversar, e porque tudo tá no celular. E eu gostei, muito importante a eles falar dessa questão de conversar com as crianças, porque hoje nós tivemos um caso, Tatiaia noticiou, da mãe que está vendendo, abusando do filho e vendendo a imagem por 10 reais ou 50 reais. O pai, que é separado, notou no menino um comportamento estranho. Né? O que ela é separada e nem o companheiro dela sabia que isso estava acontecendo. Então, tamanho assim, às vezes aquele menino gritou, quando ele mudou o comportamento dele, Sim. se você puder até falar sobre isso, Sim. o pai percebeu, mas também não aprofundou. Né? Nós estamos num tempo de muitas famílias, né? Muitas crianças vivendo em famílias ela não mora com o pai e com a mãe. Ela mora, às vezes, com a mãe e com o padrasto, ou com o pai e uma madrasta. E também não estou demonizando, porque a gente tem um monte de casos que é pai e mãe, né? Claro. A tradicional família brasileira e o pau quebrando lá dentro de casa. Então, mas isso que você falou é muito interessante. Olha só, todas as nossas experiências são marcadas por emoções. Então, se eu pedisse para vocês assim, pensa uma emoção muito marcante positivamente da sua infância. Você vai lembrar rapidamente, vai vir uma delas vai vir bem rápido e vai te associar aí ou um cheiro, ou um gosto, ou um sentimento. Uhum. Então, as suas sensações, suas emoções vão estar atreladas. Eu brinco que é um carimbo das suas experiências. E no meu caso, por exemplo, toda vez que eu peço para as pessoas pensarem nisso, eu penso no bife da minha mãe. Então, eu escuto o barulho do bife na panela, eu sinto o cheiro do bife, e outro dia eu pedi para ela fazer e acrescentei uma informação que, enquanto criança, eu não percebia. O olhar afetivo dela me vendo comer o bife. Eu falei, mãe, você vai almoçar? Não, ela falou, não, tô vendo você comer. Mas as memórias são assim. E pro negativo, igual. Por quê? Porque o cérebro quer que a gente sobreviva. Então, uma criança que passou por um trauma, seja ele o que for, ela vai mudar o comportamento porque o cérebro vai falar com ela assim, olha, agora você está em perigo, então você precisa se defender. Então, por exemplo, a criança está brincando numa boa, uma pessoa chega, ela muda o comportamento, começa a prestar atenção. Ah, o padrasto chegou e ela muda completamente o comportamento, ela tenta se esconder atrás da mãe, por exemplo, ou ela começa a ficar chorosa. Comece a observar. Porque o nosso cérebro quer que a gente sobreviva. Então, se aquela pessoa é uma ameaça, o cérebro vai ligar o sistema de alerta na hora e dizer assim, perigo, 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 Nossa. perigo. Então, ela muda. Então, uma vez, nós levamos alunos de uma escola particular que eu trabalhava para entregar umas doações em uma instituição infantil no bairro Ribeiro de Abreu. Um bairro muito carente. E a instituição também vivia de doações. E como esses alunos tinham uma realidade social, financeira muito diferente daqueles que estavam recebendo as doações, a responsável contou uma história de um menino de 3 aninhos. E ela falou assim, apesar de todas nós aqui sermos voluntárias, eu procuro que, principalmente banho, a criança crie vínculo com uma mesma voluntária, para a questão de segurança, da criança se sentir segura naquele momento. E aí era um menino que ela era responsável por dar banho nesse menino. Então, na sexta-feira, o menino feliz, ele adorava. Na aquela hora do banho, ele ficava todo feliz. Na segunda, quando chegou nesse momento de rotina, ele começou a chorar. Quanto mais ela tirava a roupinha dele, mais nervoso ele ficava. Falou, tá estranho? Tá estranho? Nossa. E aí, enfim, resumo da ópera, ela explicou para os meninos, mas ela descobriu, então, que o menino tinha sofrido um abuso sexual no final de semana. Um primo, um parente que não morava na casa, foi visitá-lo no final de semana e violentou a criança. Ou seja, até a sexta-feira, tomar o banho com a tia da instituição era uma memória feliz. Quando ele passa
Provavelmente foi no momento que ele estava tomando banho, porque foi o gatilho para ele, foi esse. Mesmo não sendo a pessoa que o violentou, o que o cérebro falou? Banho, pessoa estranha, perigo, Não. perigo, perigo. Olha só. Então, sim, a criança vai mudar o comportamento. E, às vezes, a pessoa fecha os olhos. Por quê? Pais separados. Às vezes, eu abrir os olhos para isso pode significar eu ter que ficar com a guarda do meu filho. É melhor Será que não eu dar quero? problema, né? Não, gente, é sério. Porque, às vezes, eu finjo que não tô vendo porque me dá trabalho ver. É Mas eu verdade. ouvi, por exemplo, ano passado, uma entrevista do Lionel Borel, que o filho dele, né, foi assassinado. Porque ele foi um Sim. assassinado. E ele disse, o meu filho me falou, no dia que ele morreu, me falou que não queria ficar com a mãe. E ele fica com isso martelando na cabeça dele. Se eu tivesse ouvido meu filho e levado ele de volta comigo, será que ele estaria vivo? Claro que a gente não tem realidade paralela, né? Sim. A gente não tem como viver com isso, com realidade paralela. Mas, às vezes, não precisa chegar ao fato, como foi o caso do Henry, que chegou a óbito, mas, às vezes, a criança solta alguma coisa, fala, o fulano de tal faz isso ou aquilo, e, às vezes, o pai fala, mas quem é fulano? É o namorado da mamãe. E aí, mas por que ele faz isso? Se eu não faço isso com você, por que ele faz? Ele falou que pode. Então, às vezes, a criança vai dando informações e a gente precisa ficar atento, porque o comportamento vai mudar. E aí, de qualquer idade. Mas a criança ela é muito mais pura, né? Então, ela responde corporalmente, ela não consegue fingir socialmente que tá tudo bem. À medida que cresce, ela vai escondendo. Uma criança, no fundo, no fim, ela acha que aquilo aconteceu por culpa dela. Então, muitas vezes, quando eu atendo adultos que passaram por abuso sexual na infância, eles carregam para a vida adulta que ele fez alguma coisa para a pessoa ter feito aquilo com ela. É igual a mulher que apanha. Que ela fez alguma coisa para merecer aquilo. Ou que ela... Por quê? Normalmente, quando é criança, a gente fala assim, você vai ficar de castigo porque você fez alguma coisa errada. Então, às vezes, o cérebro da criança faz essa associação. Uma coisa ruim aconteceu comigo porque eu fiz uma coisa errada. Então, muitas vezes a pessoa chega no atendimento adulto carregando isso. E, às vezes, não consegue ter relacionamentos afetivos, não consegue se entregar para amar e ser feliz no relacionamento porque tem essa marca, né? E é mais comum, infelizmente, do que a gente imagina. Se sente culpada, né? Sim. Ai, que muito tem várias perguntas aqui. Aqui, só um minutinho que tem uma pergunta aqui que chegou no zap nosso da produção e é para eles, cadê? Porque, na verdade, é uma pergunta e um convite aqui. A gente é 1 milhão a palestra dela, tá? Só para dizer para vocês aí, tá? Nossa. Você que vai gerenciar, Paulo? Eu tô gerenciando agora. Ô, gente, a Kátia lá do Santa Doroteia. Estou assistindo, gostei da palestrante. Pergunta para ela se ela topa vir falar sobre bullying na semana que vem no colégio. Santa Doroteia. Vamos conversar, vou sim. Ô, cara, prepara um lanche bacana para nós aí. Né? O Fala Papai vai estar lá também. Sexta? Não, vai estar na outra semana, nós estamos lá também. Nossa, agora deixa eu voltar aqui. Agora pode olhar aí que tem pergunta da Celeste. A Celeste perguntou como ajudar pessoas com ansiedade. Olha, é uma pergunta muito comum, sabe, Maria Paula? Porque as pessoas querem ajudar aqueles que estão perto, né? Então, quando a gente fala assim para a pessoa, quando tá ansiosa, fala assim, calma, respira. É verdade. Exercício de respiração é um exercício que funciona bem. Só que a pessoa, quando ela tá com crise de ansiedade, ela respira muito curto. Ela fica com a respiração muito curta. E isso bloqueia o cérebro. Então, o que você vai fazer? Você quer, Celeste, ajudar alguém? Você vai fazer o exercício junto com ela. Vai falar assim, olha para mim, presta atenção em mim. Você vai puxar o ar pelo nariz, enchendo bem a barriga, segura por 4 segundos e solta devagar, contando até 6. Então, você puxa contando 4, segura 2 e solta. Por quê? Pensa assim, o cérebro, a ansiedade ela é um mecanismo de defesa. Então, a ansiedade não é ruim. O problema é quando ela vira excessiva. Então, a ansiedade é sinônimo de medo, sistema de medo.
Então, você vai fazer uma prova, é natural que você fique ansioso para fazer aquela prova. Passou a prova, esse sistema desliga e você vive sua vida. Uma pessoa que tem crise de ansiedade é porque esse sistema fica muito alerta. Quando ela faz o exercício de respiração assim, o cérebro vai pensar o seguinte: uma pessoa em perigo não vai parar para respirar. Então, ela não está em perigo. E aí eu começo a desligar esse sistema dentro do cérebro e ligar o outro. Ah, não é perigo. Só que a pessoa sozinha, se falar respira, ela vai continuar respirando. E isso vai ativando mais ainda o sistema de... Então, tá numa crise de ansiedade, primeira coisa é fazer junto com ela, respirar. E começa a falar, olha, você está em segurança, porque se a pessoa acha que está em perigo, o cérebro acha que está em perigo, eu preciso trazer situações para mostrar para ela que ela não está em perigo. Olha, fica tranquila, eu tô aqui com você, fala do ambiente, olha só, a gente está aqui em tal lugar, e começa a falar para a pessoa começar a prestar atenção no ambiente onde ela está, para ela desligar esse sistema. Isso é para uma crise. Vai ter pessoas que, às vezes, vão querer ser acolhidas. Sim. Então, às vezes, você acolher para ela ir acalmando. Então, o primeiro gatilho é para a gente conseguir desligar esse sistema. Então, essa respiração, ela ajuda mais rápido para o sistema desligar. Entendi. Mas fazendo junto. Porque aí você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Porque além da pessoa estar fazendo respiração, ela está ali, 5 minutos que seja, você está ali só com ela. Então ela tá se sentindo acolhida. Né? Exatamente, ela vai se sentir acolhida. A fobia, ela gera uma ansiedade também na pessoa, né? Sim, sim. Viu? Porque, gente, eu vou contar aqui que eu tenho uma fobia. Nossa, eu tenho medo de borboleta. Quase mata a gente. Borboleta? E é um medo irracional. Tipo assim, eu tenho crise por causa de borboleta. Eu choro. Eu fico toda esquisita. É um medo horrível. Eu não vejo foto de borboleta. Eu não posso ver nada que tenha borboleta, que eu tenho medo, que eu choro. É horrível. Eu tipo, até pensei em fazer uma tatuagem de borboleta. Não. Na escola, eu não estudava biologia por causa que eu tinha medo da foto da borboleta. E aí gera esse medo, então, né? Sim, sim. A fobia, ela normalmente, ela liga esse sistema de perigo. A gente, né, teria que, talvez, se fosse interessante para você descobrir por quê, de onde que vem esse medo da borboleta. Às vezes você tem algum registro lá atrás. Não é pra mim não, tá? Se teve algum episódio... Ou que alguém fez medo, ou que você viu e assustou, às vezes você era muito pequenininha e assustou com a borboleta, ou às vezes você entrou num caminho e vieram várias borboletas. Foi. Eu vou te contar. Sabe o que ela fez? Nós fomos no zoológico, uma turma de amigos, quando ela tinha pequena. Aí as amiguinhas entrou no borboletário. Eu falei, você quer entrar? Quero entrar. Você tem certeza? Tem certeza. Aí entrei eu e ela. Foi entrar e sair. A revoada de borboleta em você. Gente, coisa horrível. Aí chegou perto da borboleta, assim... Nossa, credo. Porque eu ainda perguntei, você quer entrar? Porque havia umas coleguinhas entrando. Era a Amanda e a Rafaela. E aí eu falei, você vai entrar mesmo? Que entramos com os pais, né? Não, eu vou entrar. Meu pai me colocou aqui ainda, ó, no ombro. Pior. Aí elas voaram tudo na sua cabeça. Ele voltou todo arranhado. Uai, quase que eu fiquei. Quase não nasce cabelo, mas já não tem, né? Você imagina bem. Já não tem cabelo. Aí ela queria tirar o restante. O que acontece? Se fosse algo que, por exemplo, atrapalhasse a sua vida no sentido de te tornar improdutiva para alguma coisa, aí na psicologia faz isso mais, que a gente chama de terapia de exposição. Que é de forma controlada, você, aos poucos, o paciente ser exposto àquilo que ele tem fobia. Aos poucos, de forma controlada. Tá. Então, por exemplo, eu, enquanto psicanalista, não tenho conhecimento técnico para fazer a exposição, a terapia de exposição. Normalmente, não é também qualquer psicólogo que faz. Mas, às vezes, é porque tem pessoas que elas têm certas fobias que impedem dela viver uma vida comum, normal. Assim, você pensar que você está no ambiente urbano, qual a probabilidade de você encontrar uma borboleta? Pode encontrar? Pode, mas é muito menor, é mínima. Então, na sua rotina, não te atrapalha. Mas aí a gente chama de terapia de exposição. A pessoa ser aos poucos exposta, porque ela vai ligar... Aí pensa, né, como é. Vai ligar esse sistema do perigo, 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 e ela vai ter que respirar, se concentrar, perceber que ela não está em perigo, mesmo na presença daquilo que ela tem fobia. Então, aos poucos, às vezes fica lá 2 minutos. Depois vamos para 3 minutos. Até ela conseguir ficar no mesmo ambiente. Tem gente que é de aranha, de cobra.
E dependendo do lugar onde que a pessoa vive, aquilo vai aparecer com mais frequência. Aham. Então, aí, a gente tem a terapia à disposição. Eu queria fazer um dia pra enfrentar isso, porque eu não posso ir. É o meu sonho na cachoeira. Eu não vou porque tem borboleta em cachoeira. Gente, Não tem coragem. Oi, tá lotado de pergunta aqui. Eu vou fazer as perguntas para ela, mas eu queria que ela falasse do lado escritora dela, do livro dela. Mas eu vou fazer aqui pergunta. Gente, tem muita pergunta que eu vou até sugerir para vocês o seguinte: vocês podem ir lá no Instagram do Fala Papai, as perguntas que a gente não conseguiu fazer aqui hoje, eu mando para eles, que era assim, eu não conheço a família dela, então vai ser muito difícil mandar as perguntas. Porque o tema hoje está muito bacana. Eu já sabia que a gente teria esse tanto de pergunta, que as pessoas... Então, assim, é um programa muito bacana e a gente vai convidar eles para voltar aqui sempre. Volto. Agora, tem aqui, ó, a Celeste falou assim, como ajudar as pessoas em fase de luto, pois são várias fases. Aí a Alessandra, que vai ser parceira do Fala Pai, Alexandre do Fala Papai, da cachaça ali, qual seria a palavra certa para substituir a palavra não para as crianças? E ela mesma pergunta aqui, a fobia pode estar ligada na cima do pânico? Então, vamos lá, por partes. Luto. Cada um experiencia o luto de uma forma diferente. Então, tem pessoas que vão ficar muito tempo, né, um tempo maior, vão precisar digerir esse luto por um tempo maior. Então, depende muito da relação que a pessoa tinha com quem partiu, em que momento. Então, vou dar um exemplo meu. O meu pai faleceu, eu estava com 7 meses de gravidez do meu filho mais novo. Então, inconscientemente, eu achei que eu tinha que preservar o meu bebê, e preservar meu bebê significava ficar firme, forte. Eu sou filha única, então eu e o meu marido fomos que organizamos todas as coisas, enfim. 1 ano depois, aí que a minha ficha caiu. Quando fez 1 ano, eu falei pro meu marido, meu pai morreu, meu marido. Há 1 ano atrás, tipo, né? Aí que eu fui chorar mesmo, fui me dar esse direito de pensar algumas coisas e tudo mais. Então, foi o meu processo. O que as pessoas têm que ficar muito atentas é se esse processo ficar arrastado demais ou se a pessoa começar a não produzir coisas comuns da vida dela, ela deixar de fazer por muito tempo. Então, aí, se eu tô por perto de uma pessoa assim, é a hora de procurar uma ajuda profissional, sim, para essa pessoa. É muito injusto, às vezes, a pessoa perde alguém querido e passa um mês... Não, já tem 1 mês que morreu. Não, levanta essa cabeça. Não, a pessoa vai ter momentos de tristeza, a pessoa vai ter momentos que ela vai cair. Mas se ela ficar improdutiva ou já muito fechada, procurar ajuda profissional. Entendi. Nós... No comum ali, muitas vezes não conseguimos atender essa pessoa porque a gente não sabe exatamente por que ela está tão profunda nesse luto. Ah, porque perdeu a mãe, tá? Mas qual é o relacionamento dessa mãe? O que tá por detrás? O que ela acha que ela perdeu ao perder a mãe? Porque às vezes as pessoas, por exemplo, tinham a identidade dela presa na mãe. Se a mãe morre, ela morreu junto, Entendi. por exemplo. Porque a identidade dela era muito... A minha função no mundo é cuidar da minha mãe. Eu não existo sem a minha mãe, por exemplo. Entendi. E aí, se minha mãe morreu, cadê? Pra que eu tô? Quem eu eu não sou? tenho mais a Exatamente. identidade, perdi a identidade. Então, nós, sem um acompanhamento profissional, muitas vezes não conseguimos ajudar essa pessoa. Então, é essa observação. Estar perto, atender em termos de demanda, de acolhimento e procurar ajuda profissional se isso se estender por um tempo muito longo. No meu caso, foi 1 ano depois, mas eu não fiquei 1 ano improdutiva. Minha vida, eu continuei trabalhando, e tananã. Aí 1 ano depois foi que a ficha caiu. Aí, como meu marido brinca, aí eu dei um trabalhão, né? Porque aí eu... Ele fala, pelo amor de Deus. Ele agora que você entendeu? Eu fico chocado, né? Eu sou assim também. E eu tenho um problema que eu começo a rir. Mas não porque eu quero rir. Não, mas isso é sério. Aí acho que é engraçado. Não porque eu quero. O meu cachorro... O Kiko morreu. A minha irmã chorou. Eu fui pro meu quarto, eu dei uma crise de riso. Mas é de nervoso. Eu dei uma crise, eu ria, minha barriga doía. A minha irmã, a Daniela tá chorando, você tá rindo? Eu falava, ele morreu, e ria. Mas depois aí, tipo assim, cai a ficha, tipo, nossa, ele morreu. Eu sou assim. Sim. Eu já fui no velório, em que a viúva viúva teve crise de riso. Tá vendo?
a viúva, ela falava do esposo e as lágrimas desciam, mas ela ria. Então, É defesa, né? é uma defesa. É uma forma de defesa. Então não é errado rir, gente. Viu? E A palavra não para criança. A gente colocou um tabu na palavra não, que eu acho que não precisa existir. O que acontece é que hoje as crianças, os adolescentes, eles questionam mais o porquê do não. Então, você vai explicar. É não, ou porque isso é perigoso para vocês. Não, porque não é o momento. Não, porque nós temos um combinado. O que é muito interessante é o seguinte: faça combinados antecipados. Então, por exemplo, tempo de tela. Se existe naquela casa um combinado de tempo de tela, pode o mundo acabar. Você vai cumprir o combinado de tempo de tela. Então, o que muitas vezes a criança testa é se aquele não é um não de verdade. Ah, tá. Se aquele não efetivamente ele vai acontecer. Uhum. Eu ouvi uma analogia uma vez e eu achei muito interessante. A criança testa se o pai ou a mãe, se eles são radar ou se eles são semáforo. E aí, por quê? O radar, se você vê um radar, você diminui porque você não quer levar multa. Sim. Mas, às vezes, você vê um semáforo, se você, dependendo de onde tá, você passa. Se vai ser um radar, vai ser uma placa. Você vê a placa, você não obedece. Mas se você vê um radar, você vai obedecer. E a criança vai testar se o seu não é não mesmo. Porque, às vezes, acho que vocês já viram em ambiente público. Aí a criança vai insistindo e chorando, não sei o quê. E a mãe, então tá bom. Pronto. Ela já descobriu qual que é a ferramenta que funciona. Na hora que aquela ferramenta não funcionar, ela testa outra. Ou ela sabe que a ferramenta não funciona com o papai, mas se ela for na mamãe, vai funcionar. Então, o problema não é a palavra não. O problema é o contexto. Ou, por exemplo, hoje é não para uma coisa que ontem foi sim. Aí a criança fica, uai, mas por que hoje é não se ontem eu pude? Nossa. Então, essa clareza, ela é criança, mas ela é um ser em desenvolvimento. Ela precisa ter clareza das normas, da clareza das regras. Ela não pode viver num ambiente que ela está vulnerável ao bom humor ou mau humor de quem cuida dela. Então, acho que é essa coerência. Não é a palavra, não. Entendi. É o contexto para a criança entender por que naquele momento ela não pode. Nossa. Escutaram, né, gente? Ó, Pai. E teve agora, mais uma aí dela, que ela falou do não. A fobia pode estar ligada do síndrome do pânico. Aí eu vou até perguntar aqui, ó. A Sibeli perguntou como a ansiedade se torna TCO. Toque, né? Toque. Ah, tá. Desculpa. É o que eu tenho com limpeza. Eu tenho isso. O que acontece? Ou na verdade, o transtorno, o toque, né? Obsessivo-compulsivo, existem alguns estudos pesquisando alguns genes, não só para o toque, mas para outras alterações mentais, que pode ser que a gente tenha um fator genético aí. Entendi. E, às vezes, um fato ao longo da vida da pessoa é o gatilho para aquilo se manifestar. Então, às vezes, nem desde criança. Então, o fator foi o gatilho, aumentou a ansiedade, ela desenvolveu mais fortemente o toque. E, às vezes, até então, ela tinha pequenos comportamentos que passavam desapercebidos na rotina dela e depois aquilo fica muito sistematizado. Então, a gente tem alguns estudos associando alguns genes. O problema, toda vez que as pessoas lerem estudo científico, elas têm que tomar bastante cuidado para entender como que a ciência é feita. Entendi. Porque, às vezes, a gente vê coisas em mídia geral, né, para o grande público, e as pessoas acham que aquilo que foi colocado ali é a verdade, bateu o martelo. Não, aquilo é um recorte, é um pedacinho, é uma pesquisa. E quando você fala de genética, eu preciso de muita pesquisa. Porque nós sabemos que os nossos genes, eles conversam uns com os outros. Então, não é só eu descobrir um gene, é saber se ele atua sozinho ou se ele tem outros que conversam. No caso dos distúrbios, das alterações mentais, o toque é um que está sendo pesquisado. Bem, a ansiedade, ela pode virar algum tipo de toque? Ela pode, na verdade, dar o start para um toque que já estava aí e não tinha sido percebido, tá? A pessoa falar assim, eu fiquei tão ansiosa que eu desenvolvi toque porque eu estava ansiosa. Não, ela foi o gatilho para você desenvolver alguma coisa que você já tinha. Agora, a síndrome do pânico pode sim acontecer. De crise de ansiedade ou, normalmente, com alguma memória, alguma situação muito específica que aconteceu e a pessoa desenvolver a síndrome do pânico. Desenvolver alguma situação de não conseguir, por exemplo, sair de casa, né? Eu tenho uma colega de trabalho que
era até engraçado, porque no prédio dela, quando o esposo dela saía para trabalhar viajando, então ele já comprava tudo que tivesse que comprar, porque ela só saía do prédio pro trabalho, sabe, fazendo sempre o mesmo caminho. E o dia que tinha uma obra em uma das ruas que ela ia, e ela tinha que fazer um desvio, ela começou a crise na hora dentro do carro. Nossa. Travou dentro do carro. Não conseguiu chegar no trabalho. Então, aí ela falou que no prédio dela, ela queria ficar só dentro do apartamento e uma vizinha, que o marido também trabalhava viajando, tinha medo de ficar sozinha dentro do apartamento. Então, Aí eu falei, uai, chama pra sua casa, que é isso. juntou o útil ao agradável, né? Toma um café junto. Toma um café juntas pra... Então, assim, a nossa mente, ela é muito perigosa. Por isso que eu vejo tanta verdade quando tudo que a gente trouxe aqui, de falar das relações. Porque como que a sua mente... Você não controla como que a mente da sua filha interpretou no inconsciente tudo que você fez por ela. De bom ou de não tão bom assim. Porque nós somos gente. A gente erra com os nossos filhos também. A gente é gente também, né? Mas a gente não tem esse controle. Então, por exemplo, no meu caso, eu comentei que a minha régua interna é muito alta. Uma das coisas que eu percebo hoje com a psicanálise, com esse processo de autoanálise, é o fato de eu ser muito elogiada por resultados, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu sempre fui uma estudante com bons resultados. Então, o que eu entendi? A minha mente. Isso não é culpa de ninguém. Ninguém que me elogiou de má fé ou elogiou com essa intenção. A minha mente entendeu que eu sempre precisava entregar bons resultados. Eu precisava sempre entregar muito para ser amada, para receber esse reconhecimento. Então, eu coloquei uma régua numa altura que na vida adulta passava sofrimento ou mesmo me impedia de fazer algumas coisas. Então, a gente não tem controle como a mente do outro. A gente controla o que a gente faz pelo outro. Então, acho que a gente precisa ser muito verdadeiro. O que eu quero semear na vida do outro, se for verdadeiro e se for de bem, a semente com certeza vai germinar coisas boas. Mas pode acontecer algum desvio? Pode. Mas aí eu não me responsabilizo porque eu tive controle do que eu disse. E quantas pessoas têm semeado coisas tão ruins, É verdade. Né? Isso é verdade. É verdade. Nossa. Como que você recebe, né, a informação? Que às vezes a pessoa te fala uma coisa, mas aí a culpa é de quem recebe. Como que você recebeu aquilo? Ó, tem que mandar pro pessoal, quem quiser mandar pergunta, tem que assinar o canal, tá, gente? Vai achando que é de graça. Tá todo mundo mandando no zap aqui, é mais fácil mandar no canal aqui, que a gente tá vendo em tempo real, né? Ela tem que falar também do livro. Ano passado, 2023, foi um ano, assim, de muitas conquistas, graças a Deus. E eu acho que foi da pandemia para cá, por aumento de eu perceber essa necessidade do que eu falo, né? De como que eu poderia contribuir para o outro. Eu comecei a falar mais. Em 2023, então, eu tive convite de escrever como coautora no livro chamado Neuroliderança, a chave para ser o melhor líder. Nossa! Então, é um livro voltado para líderes. Caramba! E aí, a coordenadora me pediu que escrevesse um capítulo sobre neurociências, que eu explicasse como é que o cérebro funciona para que os outros autores pudessem escrever as suas particularidades. Então, a gente tem capítulo de gestão de conflitos, capítulo de gestão financeira e tudo mais, mas tudo voltado para a mente. Olha. E também, no ano passado, eu pude ser convidada para participar da ABLA, que é a Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Letras e Artes. Então, é uma academia de escritores, né, pessoas envolvidas com a arte, no Brasil e da Espanha. Agora vai fazer agora em abril, 21 de abril, um ano. Esse ano vai ser comemorado na Espanha. Desta vez eu não vou, mas em 2 anos, Deus quiser, eu vou estar lá. E, então, assim, isso foi abrindo portas até para que eu pudesse falar mais. E ainda neste semestre, eu vou lançar o segundo livro, que aí chama Revolução da Mente, né, falando mais de inteligência emocional. E aí, neste livro, eu escrevo sobre a relação das nossas emoções com as nossas decisões. Como que as nossas emoções interferem na nossa tomada de decisão. Olha só. E eu quero falar disso. Eu acredito que a gente precisa, todos nós precisamos nos conhecer, e eu acho que eu posso contribuir, né? E quando a gente tem um senso de propósito, tudo fica mais leve. A Cibele perguntou quando você vai voltar, ela vai lançar o livro, vai voltar aqui. Volto. Você vai voltar, e eu também quero um livro, né?
Pode dar. E o dia que você for fazer, vai ter festa de lançamento? Vai, eu mando... Mas Não, tem, uai. tá Mas tem rindo? mesmo, amiga. Ele quer comer. Nós vamos lá cobrir a festa de lançamento aí. Uhum. Que é isso? Nós vamos lá Claro. cobrir a festa de lançamento. Tem E sim. Né, a gente vai fazer a cobertura lá, sim. Eu tô falando perguntando, porque eu tenho que perguntar. E aqui, ó, tá cheio de elogio aqui, ó. Ah, que bom. Meu bem tá falando que acha que a Maria Paula ficou com fobia de borboleta depois que pousou na televisão, que ela tava vendo desenho. Ela saiu Também, que a gritando minha mãe junto, saiu as correndo, duas eu são fiquei gritando. sozinha num Mas aqui, ó, canto. É a mais Maura- provável isso que o Tá borboletário. A Maura tá Minha mãe estava falando, fala grávida. papai está de parabéns, que podcast maravilhoso. Tá vendo? Hoje tá, né? A gente pode montar assim também, se vocês quiserem. As pessoas mandarem perguntas antes e a gente monta em cima das perguntas das pessoas também. Isso, tá vendo, gente? Vai mandando pergunta, Top. bastante pergunta. E a Maura também, ao final do Fala Papai, também vai deixar o Instagram dela aqui, que se fosse vocês, ia lá também. E ela vai voltar aqui algumas vezes no Fala Papai, com certeza. E eu quero falar de uma... Posso falar? Você pode falar. O quê? Não fala. Vamos falar dos patrociners. Eu quero falar para vocês o seguinte. Muito engraçado. Olha só, para ter um podcast nessa qualidade, com convidados de qualidade, gente, em Belo Horizonte não tem podcast igual esse, pai e a filha entrevistando, com convidados de qualidade. Olha que aula que nós tivemos aqui hoje, olha a qualidade do programa. Então, a gente também precisa dos patrocinadores, né? Pode falar, Pibe? Parque Guanabara, o Parque da Família, é um parque, inclusive, dia 27, a família do Antes fechou um aniversário lá no Parque Guanabara. Ele falou que foi o Fala Papai que indicou, então é um Parque da Família. Além de ser o Parque da Família, promover várias diversões para toda a família, tem excursão também, e quer dizer que o Parque Guanabara também é inclusivo. Então, lá tem ações com a síndrome de Down. Agora, dia 20, nós vamos ter lá o evento lá com os portadores de autismo, né? Então, nós vamos fazer de 2 vezes, porque lotou. Então, assim, a gente está sempre trabalhando lá no Parque Guanabara com a igualdade, né? Com a inclusão. Então, o Parque da Família, liga lá, fala que viu no Fala Papai aqui. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E eu quero ver se nós vamos mandar um bolo de aniversário para nós também, né? Que a gente gosta de comer, né? Não é isso aí? Ô, gente, amanhã nós vamos gravar lá, mas não vou falar o horário nem qual loja, mas a Delar Móveis é a loja que mais vende móvel do Brasil. Ainda mais quem quer casar, vai na Delar. Gente, se você quiser comprar um móvel solar, vai na Delar. Essa loja arrebenta. O Fala Papai que estampa esses rostinhos aqui para todos vocês. Todos os produtos de qualidade, atendimento, nem se fala. Sim. Montagem 100%. Gente, você comprou, vai e monta, entrega. Vai lá, procura qualquer loja Delar mais próximo de você, para você vai ver. Pode falar que viu aqui no Fala Papai, aqui, que eu tenho certeza. E vai lá no nosso Instagram do Adelar e acompanha todos os vídeos que tem no Fala Papai lá. Você vai ver que bacana que é. É muita coisa vendendo, né? Lá em casa chegou bicama. É bom que chega as coisas lá em casa também, né? Eles mandam, gente, tô recebendo, viu? E qualquer loja hoje que for campeão de venda, bater as metas, o gerente eu acho que devia fazer uma dancinha com Fala Papai. Vamos sugerir isso aí, tá? Agora, isso aqui é campeão também, viu? Elas adoram. Porque às vezes seu marido tá em casa, o cano estourou. Aí eu falo, quer comprar um cano? Vai na Vulcano. A melhor loja de material de construção do Brasil. Gente, lá é muito top, não tem só cano, tá? Tem material de construção, o atendimento é excelente e quero dizer que todas as lojas que o Fala Papai fala aqui, pode procurar no @, lá que vocês vão ter todas as promoções, endereço, para vocês procurar essa loja. E tem... EPI! EPI! Agora, quer pintar o set... Vai na Master 7. Ô, gente, a Master 7 é a fábrica de sinuca lá de 7 de agosto. Faz sinuca, faz bilhar, faz sinuquinha. E a sinuca é fabricada do jeito que você quer. Do jeitinho que você pedir, ele fabrica lá. E com o taco estilizado. O Rodrigo tá meio tristinho aí, que infelizmente
o Galo foi lá no salão de festa e fez aquela festa. Então, o Rodrigo, como bom cruzeirense, ele também é uns que não está me atendendo o telefone, mas está chorando. Tudo bem, pode chorar, o choro é livre, mas pode chorar, mas não deixa de ir na Master 7 comprar a sua sinuquinha, viu? E outra coisa, vai mandar uma sinuquinha pequenininha lá para Paropé, para as crianças com paralisia, tá? É um homem bom e faz várias ações sociais aí também, viu? Então vai lá na arroba dele lá. E agora você... gente, não é quando você quer sintonizar na FM, você acha que vai tocar uma música? Não. Agora você vai lá na FM Centro Automotivo para poder arrumar seu carro. Inclusive vai ter alguns sorteios aqui lá da FM. Ele já falou comigo, o Matheus, nós vamos lançar uma campanha aqui semana que vem. Então, vai lá na arroba do FM Centro Automotivo. Vai começando a assinar lá que vai ter coisa boa junto com o Fala Papai. Eita, nós, hein? E agora você vai falar Inércia Studio. Se você quer gravar o seu podcast, você vem no Inércia Studio. Se você quer ver essa qualidade toda, vem aqui no Inércia Studio, porque eu tenho certeza que você não vai ficar na inércia, mas vai ter o seu podcast de qualidade, aquilo que você merece. É o único estúdio que eu sempre gosto de dizer, né, que tem o PIB, né, na produção, o PIB na transmissão, o PIB também faz os vídeos do Fala Papai, é o único cara que é ator, produtor, tá me devendo aí, vai furar o piercing no umbigo, vai descer de rapel comigo lá na Pedra da Gávea, e é o único carro do mundo que tem aquele teto solar fumê, é o carro do PIB, viu? E de vez em quando eu pego carona lá, viu? E é o único que usa óculos aqui, né? É um homem charmoso, elegante, além de tudo... Ele tá apaixonado. Anda de skate e toca violão. Ah, tá vendo? Ele fez a propaganda, faltou essa... viu, gente? do Fala Papai. É o Tinder do Fala Papai. Chamem ele no Instagram. Gente, se vocês quiserem que eu intermedie, é só chamar o Fala Papai que o Piber quer casar. Gente, nosso parceiraço também, o Fala Papai também é Fala Papai Solidário. Nós estamos juntos aqui com a rede Paulo de Tarso. Queria que todos vocês fossem visitar lá as estruturas do Hospital Paulo de Tarso, um hospital filantrópico. Então tá aqui, depois... eu vou mandar para o PIB, vai ter até QR Code aqui que eles mandaram para mim, que agora tem QR Code. Então ele tem um depósito solidário e o Pix solidário. Só vocês olhar lá, faça a sua doação. Não queremos saber qual valor que vocês querem doar, mas eu prefiro que vocês também vá lá no Instagram deles, então no Paulo de Tarso, para vocês conhecer o trabalho que eles fazem e você ver aonde o seu dinheiro tá indo na sua solidariedade e ver aquelas pessoas sendo recuperadas. É muito top. E o Fala Papai também vai lá em Paropeba visitar a outra unidade do Paulo de Tarso com crianças com doenças raras e paralisia. E pediram para nos falar também, vai ter Comes e Bebe, que está inaugurando um hospital também, Paulo de Tarso, lá na Rádia. Eu falei demais, é isso aí, né? Agora, quero falar que o Fala Papai, no dia 21 também, vai estar na primeira Copa Projetar de Futebol Society. Vai estar lá. E semana que vem, o Alan e sua mãe vai estar aqui para poder fazer o podcast conosco. Nós vamos falar do evento. E eu vou dizer que o Alan vai estar com a mãe dele, porque no dia que teve o podcast aqui, terminando a entrevista, a irmã dele estava na UTI, a irmã dele faleceu durante o Fala Papai. E ela estava no hospital, e aí ele falou que queria vir fazer o programa. Então, esse programa que nós fizemos o dia que ele veio aqui, com o Igor, então, assim, ficou na memória o Igor do Equilíbrio. Então, assim, ele tem muito carinho pelo Fala Papai, porque ele falou que ele pode fazer uma homenagem para a irmã dele durante o Fala Papai. Então... ele vai estar aqui conosco e quero dizer para vocês, se você quiser ser patrocinador, fala onde que aponta. Para o QR Code que está passando na sua tela. Só você clicar. Clicar não, né? Apontar o celular. Eu esqueço, gente. Gente, e outra coisa, agradecer nossos mimos! Olha essa bolsa maravilhosa que eu ganhei. Essa pulseira, cadê a pulseira? Cadê a pulseira? Tá escondida. A pulseira escondeu, mas eu quero dizer que o Fala Papai agora, aqui, né, PIB? Ó, gente, ó. Relógio, tá? Agora eu tô olhando as horas e tal. Coisa chique da Cássio. Que presente da Alexandra, né?
Não foi top demais, mandou aqui pro Fala Papai, por isso que eu tô falando que vai ter Mostra parceria. minha pulseira, Pipe. Eles também são donos da Escaldão. Calvaldão! Escavaldão. Se você quer escutar o Maldão, também toca Escavaldão, a cachaça Tem aí, cachaça, que tá fazendo o maior tem tudo. sucesso, né? E fala o nome da empresa. @Dominique Artman. É assim que Nossa, falei você certo, tá né? gastando, hein? Me Chique mandou demais. essa bolsa. Mande mais. Eu adoro bolsas. Tem que pedir, né? Tem que pedir, né? Eu adoro comida, tá, gente? É. Quer falar alguma coisa? Não, você quer? Não, pode falar. Você não tem mais nenhum patrocinador pra falar, não? Pede, gente, ó. Gente, quer uma autoescola? Quer me patrocinar? Eu vou pedir, né? É, vai Porque eu quero pedir. tirar carteira. Não, eu quero dizer também que a gente está fazendo muitos trabalhos solidários aí, que às vezes acho que o Fala Papai não faz, mas a gente faz muitos trabalhos solidários e muitos deles, se a gente recebe o pagamento do patrocinador, a gente sempre tem que separar alguma verbinha lá. Por quê? Porque aparece muita cesta básica, aparece muitas pessoas precisando. Então, a gente, além de tudo, então, às vezes fala, tô patrocínio. E, além de tudo, gente, não tem podcast para duas pessoas, assim, fazer as propagandas igual a gente faz, né? Não. É só a gente que faz assim, tá? E um beijo pra Lô Moçada. Beijo. Iris, tá chegando ao fim nosso podcast, mas a gente queria te agradecer por ter vindo aqui. E que dia que ela vai voltar? Todo mundo perguntando que dia que ela vai voltar, gente. Que esse assunto é muito importante, né? Ela vai ter um quadro aqui no Fala Papai. Gostei. De saúde mental. Eu acho Top. que vai ficar... Inclusive, ó, eu vou conversar com a Iris depois, porque tem um convite para ela lá no Santa Doroteia. Eles estão... A Kátia tá na live. Fala Papai vai estar lá sexta-feira agora. E eu acredito que na outra semana estará também lá sobre bullying, né? Então, assim, nós vamos conversar. Então, se a palestra lá puder ser aberta, a gente vai também convidar eles. Mas eu vou ver se ela vai ter disponibilidade semana que vem, pegar a data. Mas a Iris da palestra também, tá bom? Então, pode contratar ela, $1 milhão, né? Contrato, porque vocês estão vendo que esse podcast para nós foi muito importante. Ficamos muito felizes porque a gente já queria que você viesse no nosso podcast. Assim, parabéns pela família que você tem, Obrigada. pelo esposo, pelos filhos. A gente ficou assim, eu acho que Deus faz tudo certinho, Sim. né? Então é tudo por Ele. A gente ficou muito feliz mesmo, porque eu tinha algumas dúvidas, foi esclarecida. Mas assim, o profissional que você é também, e que Deus continue te abençoando muito, muito mesmo, e esse dom, né? Porque eu falo também que é um dom que Deus te deu, né? A gente sabe que você é uma mulher de fé também. Sim. E que você continue assim. O Cássio, quando fala de você, os olhinhos dele brilham, né? Gente, no próximo podcast nós vamos fazer até diferente. Nós vamos trazer a Iris e o Cássio aqui. Ele ficou famoso agora. Ele ficou famoso. A gente falou. Mas muito obrigado de coração mesmo. A gente ficou muito feliz. Eu que agradeço o convite. É sempre muito gratificante poder falar sobre saúde mental, sobre saúde emocional, porque isso fez e faz diferença para mim e eu acredito que possa fazer diferença. Espero ter contribuído. Nossa! Para todo mundo que nos acompanhou. E eu tenho um pedido. Você que nos assistiu, me acompanhar no Instagram, @IrisGuimarães07. Lá eu coloco mais informações sobre saúde mental. Vão aparecer as informações aí sobre o livro, sobre o próximo e o anterior, para que eu possa continuar contribuindo para vocês. E quem sabe a gente consegue organizar uma próxima vez. Aí a gente responde mais perguntas. Não, já tô... deixa eu te falar com você que tá todo mundo pedindo aqui no chat. A gente vai trazer ela novamente. A gente pode fazer temático, a gente pensa. Isso. Pode deixar, eu prometo que a gente senta e a gente pensa. Tem como pôr o Instagram dela na live? @Iris07. Isso. O 07 é porque eu já dou a dica do mês do meu aniversário, porque aí... Pra fazer o Pix, tá? Exatamente. Porque todo mundo pergunta se 07 é numerologia. Eu falei, não, é porque é o mês do meu aniversário mesmo. Pra você lembrar. Não tem desculpa. Então é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Todos nós, né? Iris também. E @FalaPapaiBH.
Isso! Esse foi mais um episódio do Fala, Papai! papai! Tchau.